Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de História. Vamos pegar o livro Todo Mundo de História. Nós estamos vendo o capítulo 3, gente, lá na página 53, a gente já viu, né? Nós estamos estudando sobre a origem do povo brasileiro, né? A origem do Brasil e os seus primeiros grupos sociais. Quais os primeiros grupos sociais, né, aqui do Brasil? Nós já vimos os povos nativos, que são os indígenas, né? Vimos os portugueses, como foi a chegada dos portugueses aqui, como é que foi o encontro dos indígenas com os portugueses, né? Vocês viram também um cineminha aqui na página 59, filminho que a tia postou para vocês verem, né? Falando, mostrando isso mesmo, quando os índios chegaram aqui, o encontro deles com os portugueses, né? Agora vamos na página 59, exercícios resolvidos. Vamos lá? Número 2. O primeiro contato dos portugueses e indígenas foi amigável? Nós já falamos, né? Foi amigável esse primeiro encontro dos dois povos, os indígenas e os portugueses? Então, resolução. Não é possível afirmar que o primeiro contato entre portugueses e indígenas tenha sido amigável, porque os europeus estabeleceram uma relação de exploração com esses povos e a terra que eles viviam. Apesar de ter havido escambo, né, a troca entre eles, o choque cultural foi muito forte. E os portugueses tentavam sempre mudar a forma como eles viviam, né? Pensavam, como eles agiam, se vestiam, enfim, tudo que era naturalmente indígena foi considerado, de alguma forma, errado e pecaminoso e deveria acabar. Então, os portugueses achavam, né, que eles não sabiam viver direito, que a vida deles era aquela vida primitiva, queria que eles começassem a viver a vida dos portugueses, né? Adquirissem os costumes e os hábitos do povo português. Além disso, o próprio escambo não era uma troca justa, pois os indígenas trocavam a sua força de trabalho e os bens naturais de suas terras por espelhos, tecidos e enfeites. Então, veja bem, os indígenas trocavam a sua força de trabalho, aquele trabalho, eles levantavam de madrugada, trabalhavam até de noite, e os bens naturais da terra, né, os animais, árvores, temperos, né, por espelhos, pedaços de espelhos, tecidos e enfeites. Então, não era uma troca justa, né? Eles perceberam desde cedo que os portugueses estavam explorando, né, deles. Então, vamos lá, dialogando. Número 1, o que é a escravidão? O que é a escravidão, gente? A escravidão é aquela prática, né, de forças, de uma pessoa exerce sobre o trabalho contra a sua vontade, em condições precárias. Aquelas pessoas, igual os fazendeiros antigos, colocavam os índios para trabalhar arduamente, trabalhar muito, trabalho escravo, né, em condições precárias, não tinham alimentação precária, não recebiam dinheiro por isso, né? E eles não tinham liberdade nenhuma, eles eram presos ali na fazenda. Não tinham liberdade de fazer nada, nem a cultura deles mais estava podendo viver. 2, segunda aí. Desde quando existe a escravidão no mundo? Desde quando, gente? A escravidão existe no mundo desde antes de Cristo. Então, a escravidão é, né, uma coisa antiga. Muitas tribos africanas e ameríndios, por exemplo, escravizavam os inimigos, né, derrotados em guerras, entre eles mesmos. Escravizavam os inimigos. Aquele jogo de guerras, uma tribo contra a outra, entre eles mesmos já havia, né, a escravidão. A próxima. Essa prática ainda existe atualmente? Existe, né, gente? Infelizmente, a escravidão ainda existe, apesar de ser proibida, né? A partir de 1888, foi a Lei Áurea, que foi assinada a Lei Áurea, acabou a escravatura, né? Acabou, entre aspas. Porque até hoje, né, gente, existem vários tipos de escravidão, né? A próxima. Quais povos foram escravizados no Brasil? Por que isso aconteceu? Então, no Brasil, né, os indígenas e os africanos foram escravizados. Isso ocorreu porque os europeus, né, os portugueses, acreditavam que esses povos eram inferiores a eles, eram primitivos. E porque eles acreditavam também que os africanos, eles eram descendentes de Caim,
uma figura bíblica. E na Bíblia, não sei se alguém de vocês já viu essa passagem, fala que Caim matou Abel. Então, também era mais um motivo para eles serem escravizados. Qual é a origem dos negros escravizados? De onde que eles vieram, gente? Eles vieram, né, de várias regiões da África, como Angola, Guiné, Bissau e Congo. Qual é a influência desses povos na cultura brasileira? Eles deixaram alguma coisa para nós hoje, brasileiros? Sim, né? Esses povos influenciaram toda a nossa cultura, toda a cultura brasileira, incluindo a comida. Muitas coisas que nós comemos hoje, presente na nossa alimentação, vieram, né, dos africanos, dos indígenas, como amendoim, milho verde, tem as danças, né, as festas, hábitos e costumes, as práticas religiosas. Então, muitas coisas que a gente faz hoje, nós herdamos desses povos. Continuando. Os africanos escravizados. Vamos acompanhar juntos? No início da colonização, os portugueses tentaram escravizar os índios. Contudo, o ritmo da vida desses nativos era diferente daquele exigido pelo trabalho compulsório. Eles produziam apenas o necessário para a sobrevivência, sendo que o comércio do excedente, né, o que sobrava de produção, não era uma prática comum. Então, os indígenas se alimentavam, né, da pesca, da caça, da coleta, mas eles não juntavam nada para vender, diferentemente dos portugueses. A cultura nativa não compreendia o trabalho como uma forma de obter lucro. Conforme mencionado anteriormente, esses povos não escravizavam outras pessoas. Como a gente viu, né, entre eles tinham os líderes também, mas não tinha essa de ser líder, de ser chefe, e achava que mandava nos outros, né? Eram todos tratados de maneira igual. Ninguém trabalhava mais do que o outro, trabalhava todo mundo de maneira igual. O trabalho forçado era muito pesado e os ameríndios não suportavam longas jornadas de trabalho, o que os levou à generalização de que os índios eram preguiçosos. Então, eles não estavam acostumados, né, a trabalhar, e os portugueses queriam que eles trabalhassem de manhã até a noite, né, para dar lucro para quem? Para os portugueses. E eles não eram acostumados assim, eles não viviam assim, eles tinham outra cultura. Os portugueses começaram a falar, né, chamaram os índios de preguiçosos. Vamos marcar aqui esse trecho? Isso. Continuando. Além disso, os padres jesuítas desejavam transformar os indígenas em bons cristãos, convertendo-os ao catolicismo. Ainda que, por meio da conversão, os índios adquirissem hábitos de trabalho europeu, atritos entre os colonizadores e os padres surgiram, dificultando a escravidão desses povos, pois os líderes religiosos queriam que eles se dedicassem ao aprendizado da cultura e religião europeias, né? Os índios acreditavam, né, em fenômenos da natureza, elementos da natureza, como o sol, o trovão, e os padres jesuítas queriam que eles fossem, né, passassem para a religião católica. Por fim, os portugueses trouxeram consigo diversas doenças, como varíola, sarampo e gripe, que exterminaram, acabaram, né, com mais de 60 mil ameríndios. Os índios viviam aqui na natureza, alimentavam, retiravam tudo que precisava da natureza. Eles não ficavam doentes, eles não tinham doença, eram saudáveis. Aí os portugueses chegaram aqui, né, na convivência, acabou passando para eles varíola, sarampo, gripe, e o corpo deles não tinha estrutura para essas doenças, porque eles não ficavam doentes, né, e muitos acabaram até morrendo. Todos esses fatores dificultavam a escravização dos povos nativos e fizeram com que os portugueses se voltassem para o comércio de escravos africanos. Vou marcar aqui também, tá bom? Aqui tem uma imagem do lado, né? Mostrando soldados da comarca de Curitiba conduzindo índios aprisionados. É um quadro de Jean Baptiste Debré, mostrando os índios aprisionados. Na página 61. Algumas tribos africanas
possuíam o costume de escravizar inimigos de guerra. Portanto, quando os portugueses começaram a explorar os mares, no século XV, eles estabeleceram feitorias e relações comerciais com os povos que viviam na África. Contudo, os africanos não escravizavam uns aos outros em razão de um racismo pré-estabelecido. As relações de escravidão tinham a ver com a cultura de guerra. No caso dos europeus, eles justificaram a escravidão a partir de escritos bíblicos, afirmando que os africanos eram descendentes de Caim, um pecador que, segundo o Antigo Testamento bíblico, havia matado o irmão Abel. Já vimos aí, né? Marca aí. Por causa da cultura de alguns povos africanos que realizavam trabalhos pesados, os europeus consideravam o homem negro mais produtivo que o indígena. Então, o africano, aqueles negros, né, eram mais fortes, eles achavam que ele era mais produtivo, eles trabalhavam mais e com isso dava mais dinheiro para os portugueses. Ademais, o tráfico de escravo era muito lucrativo. Cerca de 5 milhões de pessoas foram trazidas da África para trabalharem forçadas no Brasil, para fazer trabalhos pesados. E pelo menos 300 mil negros morreram apenas na viagem, que era muito longa e acontecia em navios superlotados e cujas condições de higiene e alimentação eram extremamente precárias. Eles vinham em navios tumbeiros, né? Esses navios eram superlotados, cheios de pessoas, não tinha, gente, banheiro, não tinha cozinha direito, não tinha alimentação, água para eles tomarem. Muitos ficaram doentes, né? Eles tinha até uma corda, mostra essas cordas de amarrar, que servia para eles usarem quando ia, né? Usar para fazer suas necessidades, para fazer higiene. Era muito apertado, tinha uns cômodos lá desses navios, onde no quarto deles, que eles não podiam nem ficar em pé, que não cabia eles em pé, eles tinham que ficar abaixados. Então, assim, eles passavam fome, ficavam doentes, gente, muitos morriam. Sabe o que eles faziam? Jogava no rio, jogava na água, né, no mar, jogava fora na água. Era assim, muitos terminaram desse jeito. A escravidão no Brasil durou oficialmente 300 anos, mas até hoje existem pessoas que vivem situações de trabalho que são análogas à escravidão, quer dizer que são semelhantes à escravidão, ou seja, condições precárias e degradantes. Até hoje tem pessoas que trabalham, né? Às vezes trabalham o dia inteiro, começa de manhã até a noite, não tem horário de largar, às vezes trabalha sem uma roupa adequada, um sapato, uma luva, né? Então isso tudo é considerado trabalho, né? Escravo. Temos mais duas imagens aqui também do Debré, Jean-Baptiste Debré, o escravo sendo castigado, tá vendo aí? Ele é, né, todo abaixado aí, com um ferro atravessando as pernas e os braços dele, tá preso aí, né? E apanhando, tá vendo? Na segunda nós temos família de senhores e seus escravos, as crianças negras eram mal alimentadas e frequentemente cresciam subnutridas, né? Que as crianças magrinhas. Estão vendo aqui as crianças aqui, né? Os portugueses aí, a mulher, o homem, com a mesa cheia, se alimentando bem, os escravos ao fundo, né? Servindo, as crianças aqui do lado, né? Parece que tá ganhando até um pedacinho de osso para comer aqui, ó. Eles comeram de restos, assim como os adultos também. Por isso cresciam subnutridas, doentes. Continuando. Os povos africanos, majoritariamente, quer dizer, na maioria, homens, foram trazidos principalmente de Guiné-Bissau e Cacheu, da costa da Mina, do Congo e da Angola. Esses povos costumam ser divididos em dois grandes ramos étnicos, os sudaneses e os bantus. Contudo, isso não significa que eles fizessem parte do mesmo grupo e possuíssem a mesma cultura. As tribos africanas eram diversificadas da mesma forma que as tribos indígenas nativas. Se no Brasil o grupo linguístico tupi-guarani engloba como os tupis, os guaranis e os jurunas, entre os sudaneses havia tribos como os lorubas,
os Jejes, os Tapas e os Alçãs, enquanto no grupo dos Bantus havia tribos como os Angolas, os Bengalas, os Monjolos e os Moçambiques. Então, entre eles mesmo era dividido, né, vários grupos diferentes. Entre eles tinha vários grupos, várias tribos. Eram povos muito diversificados, cada um com sua cultura, organização social e familiar, economia, hábitos, crenças e rituais. Assim como nós, né, cada grupo tinha seus costumes, sua cultura, sua maneira de viver. E a maneira como ocorreu com os povos indígenas, os negros escravizados também sofreram aculturação. O que é essa aculturação? Né? Foram obrigados a deixar sua cultura para adaptar a cultura, a outra cultura, a nova cultura. Pois os seus modos de vida eram considerados inferiores, errados, pecaminosos. Esses povos sofreram muito, pois viveram por séculos de escravidão, foram torturados, violentados, mortos. Eles não possuíam direitos e mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, eles continuam sendo marginalizados e excluídos. Né? Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que a partir daquele dia não existia mais escravidão. Mas mesmo assim eles continuaram sendo marginalizados, sendo excluídos da sociedade. Ainda hoje, os negros no Brasil não têm acesso a uma educação e saúde de qualidade. Poucos exercem profissões como direito, medicina, cinema e engenharia, pois para que eles possam ingressar em uma universidade, é necessário ter um ensino básico de qualidade. Os negros no Brasil ainda são excluídos e rejeitados por grande parte da sociedade, incluindo os nossos líderes políticos, pois os 300 anos de escravidão deixaram profundas marcas em uma sociedade que era e continua sendo absolutamente preconceituosa e violenta. Então, né, eles não estudavam porque não tinham dinheiro, não podiam pagar uma faculdade, né, muitos nunca puderam fazer um curso de medicina, de direito, de engenharia. Para fazer isso, eles tinham que ter um curso básico bom, né, um curso de qualidade. E eles não tinham condições para isso, né? E esse preconceito continua, né, gente? Até nos dias de hoje, sendo absolutamente preconceituosa e violenta. A sociedade, infelizmente, né, gente? A gente sabe que tem muito preconceito, é muito violenta. Então tá, gente, nós vamos parar aqui. A gente vai fazer um outro vídeo pra gente dar continuidade, senão vai ficar muito grande, tá bom? É muito texto, a gente vai trabalhar assim pouco, né, aos poucos, para não ficar muito cansativo, tá bom? Então até a próxima. Beijo, tchau!